Hoje é 15 de dezembro de 2022. Eu não sou o decano da advocacia criminal brasileira. Eu sou o vice, talvez, pois Thales Castelo Branco, Thales Oscar Castelo Branco, privilegiado pela inteligência, continua forte, rijo e discreto, mas sempre emprestando sabedoria e bons ideais quando chamado a tanto. Eu sou antigo também, um pouquinho menos que ele, uns 2, 3 meses, sobrevivendo a poder de poder, me lembrar dos idos de 1945, quando terminou a chamada Segunda Guerra Mundial, envolvendo do lado de lá a Alemanha nazista, a Itália fascista, o Japão, e de outra parte a Inglaterra, a França, os Estados Unidos da América. Mais adiante, mais à frente, a Rússia, não se podendo dizer que nós brasileiros não declaramos guerra àquele triunvirato, declaramos sim. Depois de um confuso episódio envolvendo o navio Baipendi de nossa bandeira, não se conhecendo bem a origem do torpedo que o destruiu, há uma dúvida muito grande a respeito. Eu tinha 10 anos, sou a bem dizer um mestiço, porque meus avós paternos eram espanhóis, Herrera, migrando para a lavoura e batendo os costados em Pouso Alegre, a velha Minas Gerais. Dizem os familiares, os meus familiares, que quando eu quero falo com a língua preta, pois geneticamente me capacito a dançar o flamenco bem juntinho, aliás, se preciso for. Aquele casal, meus avós, veio de Aranjuez, com certeza. Muito eficaz aquele pedaço na geração de filhos e netos. Catavam café os dois, descansando, quiçá, à beira de um riacho límpido, bordando nas proximidades. De repente, um dos herdeiros foi concebido naquela relva macia. Romance de amor que a televisão não consegue reproduzir. Não se conhecia muito bem a andadura dos espermatozoides naquela época. De qualquer forma, meu pai Celestino não quis trabalhar na terra. Aprendeu a tocar violino em Muzambinho. Um homem bonito, um espanholão, cabeleira negra sobrando nos ouvidos, encantou minha mãe Alice, filha de família mineira ilustre. Ali, ou casa ou morre. Casaram. A filha Consuelo foi afilhada de um vizinho, um tal de Moreira Salles. Mais adiante, dono de uma portinhola que emprestava dinheiro a juros. O prenome do Moreira Salles era João Moreira Salles. Eu pude conhecer meu avô e minha avó. As velhas espanholas usavam 7 saias. Aquilo aconteceu exatamente quando a Segunda Guerra Mundial terminou. Meu pai me levou a Pouso Alegre para recepcionar a volta ao Brasil do expedicionário Mário Fernandes, um coronel do Exército chegado da Itália, onde os brasileiros estavam a prestar auxílio aos aliados. O coronel Mário, meu tio, me deu um abraço apertado e disse: moleque, vou lhe mostrar as recordações que trouxe. Exibiu uma pistola Mauser calibre 45 desse tamanho,
umas bijuterias diversas e uma suástica nazista, arrancada provavelmente da túnica de um morto. Meu avô chamou as crianças, mostrou aquilo e, acompanhado pelo filho militar, fez um pequeno discurso numa mistura de castelhano e sotaque do interior mineiro. Aquele produto, a suástica e a pistola, iam ser enterradas bem fundo. A arma, a cruz de ferro e os babilaques, para que ninguém se lembrasse de quantos tinham morrido no terrível episódio representado pela Grande Guerra. E assim foi feito. Meninas e meninos assistiram a tudo, havia adultos por perto. Umas espanholas bonitas que eram minhas tias e primas já adolescentes. E foi assim. O que tem isso a ver com o Campeonato Mundial de Futebol a se encerrar no domingo, 18 de dezembro de 22, 6 dias apenas antes do Natal? Não tem nada não, não tem nada, mas tem tudo. Pois duas seleções em Doha, no Catar, uma argentina, outra francesa, vão decidir qual delas vai erguer para os céus a taça dourada do primeiro lugar no jogo final. E alguns no campo falam castelhano também. Outros amam e praguejam em francês. Tudo sob a atenção de bilhões de brancos, negros, orientais, índios e árabes em geral, compondo um conjunto absolutamente etéreo. Sem exceção, talvez, das geleiras resistentes a lures. Ali no Catar, e pouco mais adiante, desenrolam-se episódios repulsivos, pois herdeiros das penumbras aplicam castigos pavorosos, destacando-se a morte pela forca, a lapidação, a amputação de braços, pernas, mãos e queijandos, pondo-se a público os recintos de crueldade ali pertinho daquele campo, não muitos quilômetros, nas proximidades. Quem sabe dá para se saber, inclusive, o cheiro do sangue. Mas é ali que acontece. Enquanto no suntuoso estádio de futebol, a multidão ulula entusiasmada em aplausos às jogadas magistrais dos 22 lutadores. Relembre-se, para que não fique perdido no sono e pesadelos meus, o nome dos torturados são nomes difíceis de pronunciar. O primeiro deles trazia o indicativo, era uma mulher, Masha Amini, uma curda iraniana com 22 anos, uma garota. O seu crime, gente, trazia o véu rijá, desalinhado na cabeça em desacordo com as posturas. Foi espancada até morrer. Depois veio um jovem, qual era o nome dele? Mohsen Shekari, executado no Irã porque protestou contra o assassinato daquela menina. Shekari era réu, confessou sim. Bloquearam uma rua sendo preso pela Basij, uma força paramilitar, parecia com o nosso doicote.
o exército ideológico do Irã, segundo se fala. Havia um terceiro, qual era o nome dele? Amir Nars Azadani, jogador de futebol, lá no Irã. Condenaram-no à morte por participação em manifestações favoráveis àquelas mulheres que protestavam contra o assassinato de Mahsa Amini. Eu venho falando nisso faz tempo, não me conformando pequenininho aqui no meu canto com esses horrores todos. Mas evidentemente não estou sozinho, há milhões e milhões de seres humanos gritando contra isso. A própria França, finalista com a Argentina no jogo de domingo, tem expressado críticas severas ao que vem acontecendo em torno desse campeonato. E o povo iraniano, com relevo para os estudantes de porte médio e universitários, não se aquietou não. Há uma reação a se espraiar, ou melhor, a se espraiar pelo universo. E enquanto isso acontece, gente, os 22 atletas representativos do que de melhor há no futebol vão disputar uma partida histórica. Uns acostumados a murmurar palavras postas com suavidade, preferencialmente no idioma francês. Eu mesmo, de vez em quando, enquanto amadurecendo para a vida, dizia baixinho: Mon amour, ma petite Marguerite, je t'aime, mon amour. E os alemães, mesmo os alemães, costumeiramente ásperos no manejar o idioma, dizem mein Schatz, mein Schatz. Eu não sei como se fala isso nos nascidos no Catar, mas alguém deve saber pronunciar. Mas estão preferindo, entretanto, buscar no Alcorão os decretos representativos da pena de morte, do empalamento, do apedrejamento, das lacerações dos narizes, no decepamento dos dedos e pés, até de pianistas e comezinhos ladrões de comida. O que está acontecendo no mundo, gente, sem que nos esqueçamos da Rússia e da Ucrânia, é algo aterrorizante, atemorizante, indigno certamente dos aitolás e dos sumos sacerdotes existentes por lá. Valendo a pena recordar Putin, eu digo Putin, a derruir sistematicamente a pequena nação, a Ucrânia, a lhe enfrentar um mando obsessivo. Hoje eu já li demais. Um pedaço disso eu precisei ler, porque o nome desses mártires e dessa mártir é muito complicável, muito complicado. Mas é inadmissível que aquele campo de futebol, que é uma espécie de templo religioso, é uma igreja, fique em silêncio ao lado desse terrorismo. Outro dia, fabulando, sugeri que Messi, um herói talvez, fizesse um gol homenageando os mortos e aqueles que estão a ser executados. Ou de repente um francês haveria de consumar a homenagem. O sul-americano diria: "No llores por mí, Argentina". O francês Mirape, um nome difícil de dizer, honrando a origem múltipla dele, sussurraria: "Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglante élevé", um pedaço do hino nacional francês. E me resta dizer ao fim disso tudo:
Vocês teriam culhões para isso, Messi e Miape? Alguém aí, entre os milhões que fazem a cidadania universal, teria culhão para reclamar e para homenagear esses mortos pelo regime iraniano ali na esquina desse estandarte, dessa linhagem estrangeira que eu estou a ver de longe? Vocês teriam culhões para isso, gente? Não, vocês não têm, porque o sistema não deixa. A diplomacia não permite. E vocês vão para casa calados, sossegados, em silêncio, uns com a taça na mão, envolta nos panos negros da saudade. E lá na Vevá.